Boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o nosso planeta, com a Terra, especialmente com o nosso país, porque muitas vezes as pessoas se assustam de tantas coisas, vamos dizer assim, ruins que estão acontecendo. E a pergunta é, aonde isso tudo vai dar? Será que da forma como estão as coisas, um dia vamos conseguir viver com paz e com amor, tendo aqui na Terra, né, aquilo que Jesus Cristo veio nos trazer, que seria a união, a fraternidade, todos irmãos, né, um junto com o outro, auxiliando na caminhada, ajudando a evoluir. Então vamos começar fazendo algumas considerações, né? A regeneração da humanidade. Nós estamos vivendo esse planeta que é de provas e expiações. E por isso tanta coisa acontece no nosso dia a dia. A cada momento nós temos algo para resolver, algo para transpor e algo para aprender. Ninguém vem aqui a passeio e ninguém sai daqui e volta para o plano da superioridade, o plano de luz, dizendo, na minha vida deu tudo certo. Eu passei pela Terra, tudo que eu queria resolver lá eu resolvi, foi tudo certinho, não tive dificuldades. Não, não é assim. Quando nós viemos, quando nós nascemos aqui na Terra, nós já trazemos algumas situações pelas quais nós temos que passar para a nossa evolução, visto que nós somos eternos. O nosso corpo físico, ele é só do planeta Terra. Agora, o nosso ser espiritual, esse veio conosco de outras vidas e vai conosco para outras vidas. Esse é eterno. E esse vem com essa missão de aprender, de resgatar, de passar por algumas dificuldades para aprender. E não é individual que isso acontece. É todo o planeta, todos nós, todos os seres encarnados passam, né, por esse aprendizado. São chegados tempos. Então, segundo a Gênese de Allan Kardec, são chegados tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se dão para a regeneração da humanidade. Ou seja, essas coisas todas que estão ocorrendo no nosso dia a dia, é justamente para fazer com que nós, a nossa civilização, desperte para algo mais, que realmente cada um consiga se transformar e se modificar para um ser mais puro, melhor, mais humano. Visto que hoje em dia no nosso planeta a guerra está aí na Síria e todo mundo vê, e esses refugiados tentando entrar em alguns países e fecham as fronteiras e são irmãos iguais a nós, são seres humanos igual a nós. Visto que tanta barbaridade a gente vê, né, de violência nas ruas, quanta coisa ruim que eu nem vou nomeá-las aqui para nós não entrarmos nessa frequência. Mas enfim, será que é somente nos dias de hoje que isso acontece ou isso já existia? Então, se nós formos dar uma olhada, há muito tempo, desde que a Terra ela começou a ser povoada por nós, seres humanos, as coisas elas vêm se sucedendo e a maldade ainda está nos nossos dias como estava antigamente. Só que vamos dizer que agora as coisas estão saindo da toca. O que antes era escondido, o que antes não se mostrava, com a tecnologia, televisão, celular, hoje tudo vem à tona. Nada se esconde mais. Então aquilo que as pessoas faziam, vamos dizer assim, alguns poderosos que fizeram grandes maldades para a humanidade, né, Hitler e tantos outros, como eles detinham o poder, quer dizer, aquilo ali ficou por ali, e depois que veio se ver a barbaridade que eles tinham feito. Hoje em dia alguma coisa está acontecendo, pode que demore um pouquinho, mas daqui a pouco toda a Terra está sabendo, porque nós estamos interligados através da comunicação. Então isso está mexendo com todos nós. Porque coisas que ficavam para baixo do tapete, que não se comentava, que não se sabia, hoje em dia
Pega o celular lá, filma e todo mundo fica sabendo. Então isso mostra que antigamente se escondia muitas coisas. Hoje em dia não tem mais como esconder. Até porque a própria energia do nosso planeta, que está nesse processo de transformação, que vai passar a ser um mundo de regeneração, ela já está convidando cada um de nós a essa modificação. Nós não conseguimos mais, o ser humano não consegue mais viver essa energia de ódio, de rancor e de guerra. Nós somos filhos de Deus. E como filhos dele, nós estamos aqui para aprender com amor, aprender a caridade, a fazer ao outro aquilo que a gente quer que faça com a gente. Isso é uma constante. O planeta ele não vai voltar atrás. Ele sempre vai evoluir. Então vamos ver mais algumas considerações aqui. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desaba. Cada dia leva-lhe alguns resíduos. Então esse aí também do livro de Allan Kardec, da Obras Póstumas, né? Ou seja, se falava antigamente que o planeta Terra iria acabar, que ia acontecer o fim do mundo, né? 2000, não sei quando, e quantas datas foram dadas. Na verdade, o que vai acontecer é o fim do mundo no que se refere à questão moral. Se formos olhar lá no início da Terra, onde os homens viviam em caverna, e era a lei do dente por dente, olho por olho, era uma lei do mais forte, podemos observar o quanto nós já evoluímos nesse sentido. Nós aprendemos com a vida do grande mestre Jesus a questão do amor, fazer ao outro aquilo que a gente quer que faça pra gente. Então a nossa civilização já evoluiu nesse sentido. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, nem mesmo o filho. Os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios mostrar-se-ão ao estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos. Atingimos os tempos anunciados. Essa última frase, eu quero que vocês prestem bem atenção. Atingimos os tempos anunciados. O ser humano, em muitas situações, se ele não conhece o lado espiritual, se ele não tem a certeza de que a vida continua após essa vida, ele se perde, não acha propósito, porque o mundo material, ele é apenas uma escola pela qual todos nós estamos passando. E se alguém vive só pensando no mundo material, não se preparando para os grandes valores que esse universo maravilhoso tem a nos passar, a vida fica sem sentido. E é certo a lei, né, da semeadura e da colheita. Tudo que nos plantamos, nós vamos colher. Então, se nós, como seres eternos, não observarmos essas questões de que temos que nos preparar para uma vida após essa vida, tudo fica muito pequeno. E a vida ficando muito pequena, muito só em volta do nosso dia a dia, das nossas coisas, ela perde um pouco o sentido. E aqueles problemas que cada um tem, aqueles obstáculos que cada um tem na sua vida, eles parecem intransponíveis. Parece que as pessoas não conseguem passar por eles. Agora, quando nós nos reportamos com uma visão mais elevada, entendendo de que existe uma vida após vida, que existe uma continuidade, aquele problema nosso, ele passa a ser pequeno. A gente consegue vê-lo de várias formas. E é isso que a doutrina espírita faz despertar em cada um de nós. Que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corporal. E não ao contrário. Por isso que muitas pessoas estão com depressão, com síndrome do pânico, com toque e N coisas, né? Por quê? Porque não estão trabalhando a essência.
não estão trabalhando o seu eu, que é o espírito. Independente do nome, como cada um queira dizer, né? Espírito, alma, a centelha divina que mora em si, né? Mas, a partir do momento em que nós regressamos ao plano espiritual, que nós fazemos a nossa passagem, a única coisa que fica é o nosso corpo físico. Aquela energia, aquela essência que nos mantinha a vida, vai embora. E aí está a prova de que nós somos seres espirituais. E antes de nascermos, nós também já existimos. Porque onde é que nós estávamos antes de nascer, né, de estar na barriga de nossas mães? Nós não existíamos? Se nós não existíamos, por que tem pessoas que nascem, tem crianças que nascem, e vamos dizer assim, tem sorte em relação à família em que ela vai nascer, que é uma família amorosa, uma família com princípios, uma família que dá as condições necessárias para o meio viver, e de repente uma outra criança que nasce num ambiente não tão favorável, de uma família desestruturada, ou sei lá, envolvida com tráficos, né, que a gente vê em Rio de Janeiro, aquelas crianças na rua, muitas sem pai, sem mãe, sem estrutura nenhuma. Se Deus é bondade, é justo e é pai, como é que Ele daria essa condição de uma criança ter toda essa condição de se desenvolver e a outra não? Isso significa o quê? Que ambas já estiveram em outras vidas. Tanto a criança, essa primeira criança que eu falei, quanto a segunda criança. Elas já tiveram experiência. E aí foi um merecimento dessa primeira criança chegar a nascer num lar que tinha um amparo, uma família amorosa, com as condições, né, para que ela pudesse se desenvolver, questões materiais, educacionais. E a outra, que foi desamparada, que ela tinha que passar por aquela dificuldade para ela aprender, de repente, algo que ela não aprendeu na vida passada. Então, essas são situações que acontecem na nossa vida e que mostram claramente que nós somos seres espirituais e que somos eternos. E que é por aqui ninguém fica, né? Todos nós vamos um dia fazer a passagem. Há muitas moradas na casa de meu pai. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão pela qual aí vive o homem a braços com tantas misérias. Justamente porque estamos aqui toda hora aprendendo, né, a essa nossa evolução. E nisso tudo, nós vamos observar que a Terra, ela também, como nós, a Terra também está em evolução, o planeta como um todo. E nós temos então a escala dos mundos. Segundo Allan Kardec, nós temos essa escalada dos ciclos evolutivos dos planetas. Nós temos o planeta primitivo, de expiações e provas, de regeneração, o planeta feliz e os planetas puros. Jesus Cristo já dizia: há muitas moradas na casa de meu pai. Isso nós sabemos, né, que não é só o nosso planeta que tem vida inteligente e vida pensante. Quando nós olhamos ali o planeta primitivo, vamos lembrar que o nosso planeta aqui já foi primitivo. Já foi da época das cavernas, que teve que descobrir o fogo, que teve que aprender as primeiras palavras para poder se comunicar, a escrita, a tecnologia, enfim. Fomos evoluindo, milhares de anos se passaram e chegamos aonde nós estamos. Planeta de expiações e provas. Segundo Chico Xavier, através de Emmanuel, agora em 2057, nós vamos passar a um planeta de regeneração. Isso significa mais ou menos como se nós estivéssemos no ensino fundamental e passássemos para o ensino médio, né? Ainda falta muito, né? Faculdade e tal, né? É como se fosse assim, degraus de conhecimentos, de aprendizado que nós vamos tendo no decorrer das nossas várias vidas através da reencarnação. Então, esse planeta aqui, esse planeta aqui de regeneração é o qual nós estamos sendo preparados para recebê-lo. Por isso nós estamos tão inquietos,
Por isso que nós estamos procurando muitas vezes algo que nem nós mesmos sabemos o que é. Por quê? É justamente para que a gente possa se mexer, buscar, evoluir, aprender. Porque o aprendizado é algo que nós vamos levar de uma vida para outra. As questões materiais, todas elas vão ficar aqui. Agora, a nossa essência, o que nós aprendemos, tudo que nós buscamos, também ajudar o outro, a caridade, aquilo que nós nos tornamos, nós vamos levar para a próxima vida, né? Então, esse planeta ali de regeneração, ele está em transformação. Agora nós estamos em transformação do planeta de provas e expiação para o planeta de regeneração. Começou em 1850 essa transição, né? Aí vai fechar mais ou menos 200 anos, aonde em 2057 nós vamos passar então para um planeta de regeneração. Isso significa que vai ser um mundo melhor de viver, um mundo mais humano. Nós vamos estudar na sequência um pouquinho mais sobre isso. Aonde o ser humano vai ter uma condição melhor, que não vai existir tanto ódio, tanta raiva, tanta guerra. Vai ser bem melhor de se viver. Então vamos estudar os mundos primitivos. Lembrando que mundos primitivos, isso não significa que é só o planeta Terra. Existem vários mundos primitivos. Então, as primeiras encarnações da alma humana foi nesses mundos primitivos, e nesse momento a vida era toda voltada à questão material. Não existe forma sem beleza nenhuma, vive pelo instinto, onde a força bruta é a lei. Ou seja, o instinto de comer, de dormir, de defender a sua tribo. Então, quando nós estávamos como planeta primitivo, nós vivíamos assim, né? E está comprovado, a ciência comprovou, né? Como viviam os homens naquela época. Mundos de expiações e provas, o que nós estamos vivendo hoje. Tendência, inclinação ao mal. Predominância da matéria sobre o espírito. Isso já começa a mudar aos pouquinhos. Porque antigamente as pessoas valorizavam muito o que as pessoas tinham, os antigos coronéis. E agora já há um despertar, aonde as pessoas estão valorizando os outros pelo que eles são. Caráter, a integridade, a postura perante a vida, né? Então isso a gente já vê nessa transição, nessa evolução que nós vamos ter com o planeta Terra, que isso já está ocorrendo. Os vícios são indício de uma imperfeição moral, não compreende Deus e tampouco a vida futura. Quando no início eu falava a questão da gente saber que existe algo maior do que nós, é justamente por isso. Pessoas muito ligadas só ao material, só à vida do dia a dia, que não conseguem ver o eterno, o universo na sua grande abundância, esse universo maravilhoso que tem mais dificuldade para a sua evolução, puxa mais os problemas para si, vive mais depressivo. Por quê? Porque não vê a abundância que tem nesse universo, a vida eterna que existe, né? Então isso aí faz muito, é muito típico, né, dos mundos de expiações e prova, pelo qual a Terra está também. Mundos regeneradores. O homem ainda está sujeito a leis que regem a matéria. Ainda tem provas a suportar. Só que quando a Terra evoluir nesse sentido, ele vai passar pela prova, mas ele vai estar consciente de que é uma prova. Como assim? Muitas pessoas passam por dificuldades nesta vida e acham que aquilo só acontece com elas. Ah, porque só comigo, porque a minha vida está errada, porque não sei o quê, porque para os outros está tudo certo, eu sou, né? A gente já escutou essas histórias e a gente também já passou às vezes por essa história, que às vezes a gente pode em certo momento se achar assim. E é justamente aí que nós temos que interiorizar, entender o que a vida quer mostrar para nós
e passar, vamos dizer assim, com dignidade e de cabeça erguida pelos problemas. E não sucumbir a eles. É justamente aí que nós aprendemos a suportar as provas de uma maneira que ela traga aprendizado e não nos derrote, vamos dizer assim, né? Porque todos, né, têm alguma coisa para aprender. Estamos aqui justamente para aprender. Então, no mundo de regeneração, vai continuar as provas, mas a sabedoria vai imperar. Vai saber que está ali porque tem que passar por aquela condição. É a mesma coisa que o estudante que tem que passar por uma prova difícil. Vai estudar, vai se preparar, sabe que vai ter que passar por aquela prova e vai passar sabendo o porquê que vai passar. Estão livres das paixões desordenadas, porque vai ter a consciência da vida eterna, a consciência do depois. E quando se tem essa consciência, a gente age de maneira diferente. Porque a gente sabe que tudo que a gente plantou aqui, a gente vai colher. Pode ser nesta vida, como pode ser na outra ou na outra. Mas a doutrina espírita nos diz: a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Plantou coisas ruins, colheu coisas ruins. Aquela história, não adianta plantar uma árvore de maçã, né, e querer colher uva. Tem como. E assim é a nossa vida. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, né? Nessa mansidão que cada um tem que ter, a paz que tem que ter, para justamente conseguir essa conexão e perceber qual é a missão, por que está aqui, por que está passando por determinadas coisas. E quando a gente está nessa caminhada espiritual, como nós estamos aqui hoje à noite, buscando se conhecer, aí fica mais fácil. Muitos são chamados e poucos escolhidos, justamente porque muitos não procuram se conhecer e saber, né, algo além. Muitas pessoas só querem saber aquilo que os olhos carnais podem ver. E é muito imediato, é muito só ali, né? E a vida não é assim, nós sabemos que não é. Então a importância de estar sempre buscando, né, evoluir nesse sentido. Nos mundos felizes, o corpo nada tem de materialidade terrestre. A forma é humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O nosso corpo físico é considerado um dos mais densos desses planetas povoados. Porque nós temos os ossos, os órgãos, a pele. Nossa vibração densa, ela é pesada, porque é necessário para a sobrevivência desse planeta que nós estamos. Nos mundos felizes, vamos dizer assim, a materialidade, ela é bem sutil, ela é energética, ela é mais pura do que o nosso corpo, né? Isso aí é conforme a evolução de cada um dos mundos. Não está sujeito a necessidades físicas, nem às doenças. As doenças, no mundo de provas e expiações, são alertas para mudar alguma coisa em nossas vidas. E isso a doutrina espírita estuda, vários estudiosos estudam dentro da doutrina. Quando acontece uma doença, é um sinal de alerta. Alguma coisa não está bem. E a gente sabe também, estudando, que as doenças, elas primeiro chegam no plano energético, espiritual, emocional, e depois elas estouram no corpo físico. Portanto, no futuro, há de se tratar as doenças como nós estamos fazendo aqui hoje. Trabalhando o ser divino, o eu de cada um, a centelha divina que existe em cada um, e trazendo essa luz para a nossa vida. Aí tem a condição de ter a harmonia. E se nós não pararmos um pouquinho e nos concentrarmos nesse ser divino que nós somos, nós deixamos de ter a conexão com o plano maior.
E sem a conexão fica difícil nós termos a energia e as bênçãos necessárias para conduzir. Porque nós não paramos para pensar. Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando chegaram aqui hoje, ainda estavam com um monte de pensamentos na cabeça. Do que fizeram hoje, dos compromissos de amanhã, do que tem que resolver e tal. Aos pouquinhos vai vindo, vai chegando aqui e vai trabalhando esse ser espiritual. E quem sabe também como age uma casa espírita, sabe que nós temos mentores desta casa, que auxiliam também nessas curas, nessa energia, o próprio passe depois, a água fluidificada. Porque a água fluidificada, cada um que pegar um copinho daquele vai tomar exatamente a medicação, vamos dizer assim, que precisava. Porque a espiritualidade vem lá e atua sobre a água fluidificada. Então, é tudo muito maior que, estudando a doutrina espírita, aprendendo sobre ela, a gente começa a perceber, e é uma fé que tem razão. Ela tem uma lógica. Por isso que a doutrina espírita cada vez mais está crescendo. As pessoas estão cada vez mais buscando. Porque ela tem tudo, ela pode comprovar, ela pode provar da existência de tudo. E isso é maravilhoso, né? Que daí nós não estamos com os olhos fechados na caminhada terrena. Mundos felizes, o espírito só tem que progredir no bem, a livre transmissão do pensamento. Essa aqui também é bem interessante. Livre transmissão do pensamento, que já ocorre hoje em dia, com muitas pessoas. Às vezes nós estamos pensando em alguém e aquela pessoa daqui a pouco nos liga. Estamos pensando em alguém, encontramos aquela pessoa. Queremos falar alguma coisa e a pessoa vem e nos fala a mesma coisa. Isso significa que a nossa frequência, né, ela já está começando a trabalhar de uma outra maneira. Justamente porque esse processo de transição está fazendo isso conosco. Ou vai, não tem mais como ficar parado. E com isso, a linguagem falada, como nós utilizamos no dia a dia, aos poucos, ela não vai precisar existir. Porque a frequência mental vai crescer cada vez mais. Visto que nós usamos só 8% de nossa inteligência. É muito pouco. 8% da nossa inteligência nós usamos. Aí a gente olha o mundo primitivo, lá, nossos irmãos da caverna, e diz, puxa, mas eles não sabiam nada. O que vão dizer de nós aqui uns milhares de anos, né? Nossa, só usar 8% da inteligência. E justamente está aí, nós vamos usar cada vez mais essa inteligência através do pensamento, através das vibrações. E se percebemos, no dia a dia, a gente já vê isso em várias pessoas. Tem pessoas que falam muito mais pelo que elas são, do que realmente falando através da linguagem oral. Tanto aquelas pessoas que dá vontade de ficar perto sempre delas, pela energia maravilhosa que passam, quanto aquelas que dá medo. Assim, a gente olha para a pessoa, sente que ela está com uma energia tão negativa ali com ela, que ela não consegue se trabalhar, que a gente até deixa um pouquinho longe, assim, né? Porque parece que faz mal para a gente também. Então vamos cuidar com a nossa energia. Que cada um tem o seu livre-arbítrio. E de nós podemos cuidar e trabalhar. Do outro, é ele que tem que cuidar, é ele que tem que conduzir a sua caminhada. Mundos celestes, morada dos espíritos puros, superioridade absoluta. Jesus Cristo é um espírito puro, né, que veio aqui na Terra nos mostrar como caminhar para chegar um dia, né, a esse mundo maravilhoso, puro, onde existe felicidade, amorosidade, onde todos são como irmãos, que não existe as coisas que tem ainda no plano de expiações e provas. E uma grande verdade é que nós é que iremos fazer esse novo mundo. Nós somos parte dessa transição. As nossas ações, o nosso pensamento, o nosso caminhar vai ajudar na evolução do planeta. Então olha a responsabilidade que nós temos. A espiritualidade também nos diz que essa é a mais importante encarnação que cada um de nós passou. Porque ela está nesse momento de transição.
Então, se nós estamos aqui, nós temos uma responsabilidade de ajudar o mundo a ser melhor. Quando a gente fala assim, ajudar o mundo a ser melhor, parece que fica tão longe, né? Vamos trazer para nós o nosso mundo. Isso significa ajudar os nossos amigos, a nossa família. É o mundo que a gente está. Não é o mundo, o tamanho da Terra, o tamanho do universo. Se cada um ajudar o seu mundo a ser um pouco melhor, é como se fosse várias luzinhas que são acesas e daqui a pouco todas ajudam a iluminar. É cada um fazendo a sua parte. E sabendo que a nossa parte nós podemos fazer. Agora, do outro, é ele que tem responsabilidade. É o livre-arbítrio. E que temos que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E esse amar a nós mesmos está justamente em buscar ser melhor. Porque sendo melhor, nós vamos nos sentir melhor, as coisas vão fluir melhor nas nossas vidas. Aquilo que estava lá, que não ia adiante, começa a fluir melhor. Porque nós entramos em outra vibração. Então a importância de nós nos trabalharmos sempre e saber que nós sempre podemos dar um passinho a mais. Não precisa mudar o mundo, mas mudar o nosso mundo, o nosso dia a dia, o nosso eu. Transformação. Então, dos mundos primitivos para o mundo de expiação e provas, para o mundo de regeneração. Logo que o mundo alcance um dos seus períodos de transformação, até ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes imigrações. Não sei se vocês já ouviram falar das crianças índigo. Estão falando bastante, né? São crianças que nasceram a partir de 1985, se não me engano, 80, 85. São crianças iluminadas que estão justamente agora aqui na Terra conosco para ajudar esse período de transição. E isso está muito claro. Se nós olharmos as crianças antigamente como eram e as crianças que nascem hoje, a diferença é muito grande. Então, as crianças que estão vindo agora são espíritos bem mais desenvolvidos, né, em sabedoria e moralidade também, que estão aqui justamente para ajudar o planeta a se desenvolver. Agora, aqueles que promovem a guerra, como infelizmente hoje em dia acontece no nosso mundo ainda, voltarão ao mundo primitivo. Isso vai acontecer, vai haver uma varredura, e aqueles que não despertarem, né, para a paz, para o amor, né, vai voltar lá atrás, o mundo primitivo, passar por todo o desenvolvimento tecnológico, moral, intelectual, para apurar o seu espírito para evoluir. Então, a chance é dada sempre, né? Sem falar naqueles também que vão ao umbral, né? Quer dizer, fizeram coisas muito erradas, tipo esses que, né, que estão à frente de guerras e tudo mais. No primeiro momento vai passar no umbral, vai ter que dar o perdão, receber o perdão, deixar a centelha divina tocar o seu coração e aí passar para o mundo primitivo, expiações e provas, regeneração. Mas o Pai maior, o nosso Criador, ele não abandona ninguém. Aquilo que se falava, vai para o céu ou vai para o inferno, isso não existe. A condição sempre há da gente sempre evoluir. Aí depende de cada um. Transição planetária. É o momento da separação do joio do trigo, dos lobos da ovelha, da esquerda e da direita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. E isso fala a nível de terra. A partir do momento, quanto mais pessoas boas do bem habitarem a terra, mais ela se tornará um lugar melhor para se morar. E isso faz nós pensarmos na nossa casa, no nosso mundo. Se nós também nos tornarmos uma pessoa mais compreensiva, que saiba dar o perdão, que saiba receber o perdão, também nós vamos mudando a atmosfera da nossa casa, do nosso trabalho, dos locais onde a gente vive. Ali nós temos a condição de fazer algo. E todos fazendo, nós vamos conseguir que o mundo seja melhor para si.
E aquilo, como nós falamos que está acontecendo, é justamente porque está vindo à tona. A varredura está muito grande das coisas que o planeta não suporta mais, que as pessoas não suportam mais. Mas a partir do momento em que a energia existe de paz e de bem, a outra energia não consegue ficar junto, porque a vibração não fecha. A energia de luz e do bem, ela é mais elevada. A energia negativa, ela é mais densa, ela é mais pesada, ela não consegue alcançar a vibração, que existe uma vibração, isso aí a física explica, é uma vibração diferente. Então a do bem está sempre mais elevada. Quando nós conseguimos manter a nossa energia, onde nós moramos, com uma energia maior, a energia do mal não vai chegar. Ah, isso significa que não vamos ter provas e expiações? Não, não é isso que a gente está falando, né? Significa que nós vamos estar protegidos para cumprir a nossa missão. Que quem está na casa espírita sabe que tem os irmãos menos evoluídos, que fazem obsessão e tudo, né? Toda aquela situação. Então, nós temos uma proteção a mais para a nossa caminhada. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Segundo Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier, até mais ou menos 2057, estaremos vivendo em um mundo de regeneração. Estamos sendo chamados para despertar de todas as maneiras. Então, por isso que nós todos estamos muito angustiados em busca de algo. É para esse despertar. E por isso que muitas pessoas estão procurando só resolver a questão física. Então, elas vão atrás de remédio para o corpo físico. Ok? Se precisa de remédio, nós temos o corpo físico. Precisa de remédio, tá certo. Mas esquecem do corpo espiritual, que precisa de oração, que precisa de meditação, que precisa de ajuda. Nós somos corpo e somos espírito. Uma coisa tem que trabalhar junto com a outra, não podemos separar. Agora eu vou trabalhar só o corpo físico, agora eu vou trabalhar só o corpo espiritual. Não, nós somos juntos, que é do físico, é do físico, que é do espiritual, é do espiritual. Mas muitas vezes as pessoas só vão de um lado e não olham esse ser maravilhoso que cada um de nós é e que precisa ser tratado, né? A gente vê nas casas espíritas quantas pessoas buscando esse despertar e quantas alcançando essa paz, quantas falam para nós assim, puxa, a partir do momento que eu entrei numa casa espírita, como mudou a minha vida? Eu estou há praticamente 25 anos estudando a doutrina espírita, desde o meio oeste, desde Lages, né, que eu morava para lá, e sempre buscando, e cada vez a gente aprende mais, e cada vez isso traz uma condição de vida diferente para nós. É muito importante essa caminhada. Temos que alimentar o corpo físico, mas lembrar sempre de alimentar também o corpo espiritual. Alguma pergunta? Breve, rapidinho? Não? Então tá. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade. Até uma próxima vez.